Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro do profeta Zofanias, capítulo 1 ao capítulo 3. E o nome Zofanias significa Deus protege ou Deus esconde. Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E ele começa falando do juízo que ele vai trazer sobre toda a terra, o dia do Senhor que virá e vai exterminar toda essa malignidade desse planeta. E ao mesmo tempo que ele profetiza sobre o futuro, ele fala também do presente, lembrando que quem estava governando era Josias, filho de Amon, nessa época, e ele profetizava sobre o dia do Senhor que viria sobre Judá e sobre toda a terra no futuro. E no verso 4 ele fala o motivo: eles estão adorando a Baal, a outros deuses, e juram pelo nome do Senhor, mas também juram pelo nome desses deuses. Nada diferente do que acontece hoje com a igreja, que adora a Deus, mas adora o mundo, adora a Deus, mas adora o dinheiro, que diz que é cristão, mas não muda em nada de dentro para fora. Assim estava o povo de Judá, o povo chamado para ser santo, o povo do qual viria o Messias completamente contaminado. E isso trouxe a ira, o juízo de Deus, e ele vai enviar o império babilônico sobre Judá, vai levar eles para o cativeiro durante 70 anos, lembrando que o reino do norte já havia sido levado, espalhado e se transformado num povo gentio, mas ele vai preservar Judá, porque o leão da tribo de Judá, o Messias, nasceria logo 600 anos depois. Então, no verso 9, ele fala que vai castigar todos aqueles que sobem aos pedestais dos ídolos. E no verso 12 ele fala que vai castigar aqueles homens que estão agarrados na bebida, no vinho, e que dizem: o Senhor não faz o bem e o Senhor não faz o mal. Ou seja, o dia do Senhor está longe, vai demorar, eu posso viver na prática do pecado, eu sou um predestinado, a minha salvação eu não perco, o Senhor não faz o bem, o Senhor não faz o mal. Cuidado, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O vencedor herdará essas coisas. E aí, nessa época, estava cheio de pessoas, vamos dizer assim, meia boca, pessoas que cultuavam a Deus, mas que também cultuavam a Baal. No verso 14, ele fala sobre o dia do Senhor, que o dia do Senhor viria sobre Judá, e o dia do Senhor virá no futuro sobre a terra. Leia também Malaquias capítulo 4, diz que o dia do Senhor arde como fornalha, a destruição dos homens ímpios, dos poderosos. Hoje vivemos numa terra, num país do qual não há mais dignidade, não há mais justiça, aonde a verdade é distorcida, a mentira prevalece sobre a verdade, e os homens ímpios estão soltos, enquanto o justo é cercado e preso. Mas haverá o dia em que o Senhor, o Rei dos Reis, voltará. Glória a Deus que nós seremos arrebatados antes disso, porque esse dia vai pegar as pessoas de surpresa. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que virá como ladrão da noite, de forma nenhuma vão escapar. Diz que esse dia de angústia, de trombeta, trarei sobre os homens juízo. Eles andarão cegos, e nem o dinheiro deles, nem o ouro, nem a prata vai poder livrá-los desse dia. Glória a Deus, porque a justiça dele ainda virá sobre toda a terra. Agora, no capítulo 2, ele começa falando sobre a terra dos filisteus, sobre Gaza, onde está acontecendo aquela guerra hoje, que ele ia executar juízo nesse lugar, e os filhos de Israel iam possuir essa terra. Olha que coisa interessante, uma profecia falada na época de Zofanias, em média 600 anos antes de Cristo, e ele vai falando que Deus vai executar juízo nessas nações, na terra dos filisteus, na terra dos moabitas, lembrando que todos esses povos, em épocas passadas,
foram inimigos de Israel. E em épocas futuras agora continuam inimigos de Israel, continuam desejando o extermínio de Israel. Mas Deus diz que vai executar juízo neles e vai proteger o povo de Israel, porque Deus ele não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário. O desejo dele é que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Leia 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. E ele fala para você escapar do dia da ira do Senhor, buscando a ele, logrando o juízo, a justiça, a bondade, a misericórdia, o amparo do pobre, do órfão, da viúva. Busca isso. E você não vai passar pelo dia da ira do nosso Deus. E aí no verso 7 diz que o litoral, ou seja, a terra dos filisteus, Ascalon, Gaza, vai pertencer aos filhos de Israel. E ele fala aí o juízo sobre Moabe, sobre Amon, e Deus vai exterminar todos os deuses dessas nações, esses falsos deuses de toda a terra. Também fala contra a Etiópia e contra a Assíria. Lembrando que a Assíria deu origem ao Império Assírio, a cidade de Nínive. Não confundir com o país Síria, capital Damasco, que também era inimigo de Israel. Então, todos os inimigos de Israel ao seu redor, Deus diz que vai executar juízo. E agora ele fala as ameaças contra a cidade de Jerusalém, que se corrompeu, que criou um sincretismo, que misturou contra os deuses, ao deus Moloque, o deus do sacrifício humano. E Deus agora fala, ai dessa cidade, porque esse era o povo santo escolhido dele, que estava fazendo coisas abomináveis. Hoje nós temos que vigiar dobrado, porque o rumo que a igreja está tomando também é um rumo abominável, um rumo de sincretismo, um rumo de mundanismo, e isso não vai terminar bem, né? Isso vai terminar com juízo, porque Deus ele corrige aquele a quem ama, e açoita todo filho que recebe. Leia Hebreus capítulo 12, verso 6, você está vendo aí o exemplo que ele está fazendo em Judá, que já tinha feito em Israel, e mesmo assim eles não se arrependeram. Em Apocalipse 9, diz que dos flagelos que Deus vai mandar, os homens, em vez de arrepender, vão amaldiçoar mais a Deus. No verso 4, ele fala, os teus profetas transgridem a lei, e os teus sacerdotes são transgressores, levianos, ou seja, todos corruptos. Veja, na época de Jesus, todos estavam corrompidos, os sacerdotes, o sinédrio, todos pensando somente em dinheiro. Jesus falou, fizeram da casa do meu pai um covil de salteadores. Ou seja, na primeira vinda dele, o templo estava completamente corrompido. E para a volta dele, estará da mesma maneira. Ele fala que vai exterminar as nações, fazer desertas suas praças, vai executar juízo, esperando que eles voltem para ele, mas mesmo assim não atenderam à voz do Senhor, seu Deus. Em vez de arrependimento, eles continuaram adorando aos seus deuses. E no dia do Senhor, ele vai juntar as nações e fazer cair sobre elas toda a sua maldição. Leia Apocalipse 19, leia Zacarias capítulo 14, do 4 em diante. Mas depois disso, ele vai implantar na terra o reino milenar. E no verso 9, ele fala que vai dar lábios puros aos povos para que invoquem o nome do Senhor. Vai fazer de Sião um lugar de paz e vai deixar no meio dela um povo modesto, um povo que invoca e obedece a sua palavra. Povo humilde que confia nele. Não haverá mais prática de pecado, nem língua enganosa no meio desse lugar, porque o Senhor habitará com eles. Poderoso no meio de ti para te salvar. Deleitarão com alegria, renovarão o seu amor e sairão jubilosos diante do Senhor. Salvará os que cocheiam, os que gemem, os que choram, os tristes, os quebrantados de espírito. O milênio é uma promessa bíblica, tanto para o povo de Jerusalém, o povo judeu, quanto para a igreja. E ele fala que vai fazer do povo judeu um louvor sobre toda a terra. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal,
em o nome poderoso de Jesus.